Imagine uma manhã comum em 1973. O sol nascendo sobre Vitória, capital do Espírito Santo, banhando as ruas tranquilas de um Brasil que ainda acreditava na inocência da infância. Ninguém poderia prever que, naquela semana de maio, o país seria marcado para sempre por um crime tão brutal que mudaria a forma como enxergamos a justiça, o poder e a impunidade. Hoje vamos mergulhar nos arquivos sombrios desse caso que permanece vivo na memória nacional. Prepare-se, porque esta não é apenas a história de uma menina desaparecida, é a história de um sistema que falhou, de uma família que nunca desistiu e de um nome que se tornou símbolo de luta. Araceli Cabrera Santos Crespo era uma garotinha de apenas 8 anos, morena com cabelos lisos e olhar doce, que vivia numa casa simples em Vitória, Espírito Santo, junto com a sua família. Araceli era a segunda filha do espanhol Gabriel Crespo e da boliviana, radicada no Brasil, Lola Sanches, e o seu irmão Carlos. Na manhã do dia 18 de maio de 1973, como qualquer outra, Araceli saiu de casa, no bairro de Fátima, na Serra, e seguiu para a Escola São Pedro, na Praia do Suá, em Vitória. Por conta do horário do ônibus que a levaria de volta para casa, a mãe Lola pediu para que Araceli saísse da escola mais cedo. Ao sair da escola, ela foi vista por um adolescente em um bar entre o cruzamento das avenidas Ferreira Coelho e Cesar Hilal, em Vitória, que fica a poucos minutos da escola onde a menina estudava. Essa testemunha disse à polícia na época que a menina não tinha entrado no coletivo e ficou brincando com um gato no estabelecimento. A família não imaginava que aquele seria o último dia em que veria sua filha com vida. A rotina da cidade parecia normal, mas a calmaria escondia um pesadelo que se desenhava silenciosamente. A preocupação tomou conta da família. Buscas foram feitas, vizinhos perguntaram, mas nenhum sinal da pequena Araceli. O tempo passava e o desespero só aumentava. A criança desaparecida lançava uma sombra sobre toda Vitória, um mistério que ninguém sabia explicar e que logo se transformaria em um caso de violência extrema, segredos e um silêncio ensurdecedor. A partir desse momento, a cidade jamais seria a mesma, por conta de tão grande barbárie. 6 dias depois, em 24 de maio, um corpo foi encontrado desfigurado e em avançado estado de decomposição em uma mata atrás do hospital infantil, em Vitória. O que restava da menina era irreconhecível à primeira vista. Rosto deformado por ácido, sinais claros de violência e abuso sexual. Nua e abandonada, a brutalidade do crime chocou a população. O cadáver foi descoberto pelo policial Ronaldo Monjardim, quando ainda tinha 15 anos, ao lado de seu pai. Em primeiro momento, Gabriel reconheceu o corpo como sendo o de sua filha, porém acabou negando a informação no dia seguinte. Por fim, exames realizados meses depois confirmaram que a pessoa encontrada no local era, de fato, Araceli. As fotos chocantes do acontecimento circulariam por toda a imprensa logo depois. Na época, alega-se que as investigações do crime foram atrapalhadas, pois todas as testemunhas estariam sofrendo com ameaças para ficarem caladas. Por conta disso, nenhuma pessoa queria conversar sobre o assunto e fornecer mais informações sobre os acontecimentos. O que antes era um mistério agora tinha um nome e uma face. Mas junto à dor surgia a revolta. Quem poderia cometer tamanha atrocidade? Logo, a verdade que viria à tona seria ainda mais perturbadora do que o crime em si. Como a maior parte das testemunhas já morreram, e as que estão vivas se recusam a tocar no assunto, a visão sobre os fatos acabou misturando muitas informações com boatos que circulavam pela cidade de Vitória na época. Entretanto, 3 pessoas foram definidas como os principais suspeitos pela morte de Araceli e apresentados pela acusação: Dante de Barros Michelini, o Dantinho, Dante de Brito Michelini, pai de Dantinho, e Paulo Constantin Elau. Além de membros de famílias tradicionais e influentes no Espírito Santo, os indivíduos eram reconhecidos por possuírem alguns privilégios com o governo militar. Na principal versão dos acontecimentos, Paulo Elau foi quem teria raptado a menina após o término da aula, no dia 18 de maio. Então o homem teria levado ela para o bar franciscano na praia de Camburi, o estabelecimento que pertencia ao latifundiário Dantinho, onde teria sido estuprada e mantida em cárcere privado sob efeito de drogas. Extremamente dopada, Araceli teria entrado em coma. A caminho do hospital, os 3 homens teriam percebido que a menina já estava morta. Foi então que tiveram a ideia de jogar o cadáver no matagal próximo à região,
Conforme a acusação apresentada pelo promotor Volmar Bermudes, divulgada pelo Globo Repórter em 1907, Dantinho utilizou sua influência junto a oficiais da ditadura para evitar a condenação pelo delito. O homem teria contado com o respaldo de setores internos da polícia capixaba para dificultar o andamento das investigações. Durante o julgamento, Paulo Relau e Dantinho negaram ter qualquer vínculo com Araceli ou qualquer integrante da família Cabrera Crespo. Ainda assim, em 1980, o juiz Hilton Seeley considerou ambos responsáveis pelo homicídio e estipulou uma pena de 18 anos de prisão, além da cobrança de uma multa de 18 mil cruzeiros. Dante Michelini, por sua vez, recebeu uma condenação de 5 anos de detenção. Posteriormente, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo anulou a decisão, e o processo reaberto foi transferido para o juiz Paulo Coppolillo. Em um parecer de 700 páginas, Coppolillo inocentou os réus por ausência de provas, o que levou ao arquivamento do caso, que permanece paralisado até os dias atuais. Apesar das provas e dos relatos, a influência da família funcionou como um escudo. O sistema judiciário, cheio de falhas e favorecimentos, deixou claro que riqueza e status podiam comprar impunidade. O processo que deveria garantir justiça virou um espetáculo de manipulações, testemunhas mudando versões, ameaças e silêncios comprados. A absolvição dos acusados foi a gota d'água para a indignação popular. Uma derrota para a verdade e para o direito das vítimas. Os pais de Araceli tornou-se símbolo da luta por justiça e enfrentou uma dor que parecia infinita. Assistir à absolvição dos suspeitos, mesmo diante de tantas evidências, foi um golpe brutal contra sua esperança. A impunidade para muitos tornou-se um escárnio. O caso ultrapassou as fronteiras do Espírito Santo e chamou a atenção do país inteiro, trazendo à tona o debate sobre a violência contra crianças e a desigualdade no sistema judiciário. A partir daí, a data do desaparecimento de Araceli, 18 de maio, foi instituída como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Uma forma de não deixar a história dela cair no esquecimento e de alertar a sociedade para que casos assim não se repitam. Apesar de todo o sofrimento, a força dos pais e o clamor coletivo nunca deixaram que a memória da menina desaparecesse. Durante muitos anos após o trágico assassinato de Araceli, sua família optou por manter silêncio absoluto sobre o caso. Porém, em 2016, seu irmão Carlos Cabrera Crespo resolveu romper esse silêncio e relembrou a dor profunda que marcou todos os dias da vida deles desde aquela perda. Ele revelou sentir uma saudade constante da irmã e disse que, mesmo após tanto tempo, não existe um único dia em que não pense nela. Atualmente, Carlos reside no Canadá com sua esposa e filhos. Na época do desaparecimento de Araceli, ele tinha apenas 13 anos e sempre teve uma ligação muito próxima com a irmã mais nova. Ele recorda que Araceli era muito protegida dentro de casa e que, por ser o irmão mais velho, tinha um carinho enorme por ela. Apesar da diferença de gênero, a convivência entre os dois era harmoniosa. E o pai, por ela ser a filha mais nova e única menina, era extremamente atencioso e carinhoso. Carlos também contou que após o assassinato da irmã, a família sofreu não apenas com a perda, mas também com os boatos e informações distorcidas divulgadas na mídia. Ele afirmou que nunca tiveram qualquer tipo de vínculo com os acusados, Paulo Relau e Dante Michelini, e que sequer sabiam quem eram essas pessoas. A única referência que tinham era a loja da família, Elau, e a avenida que levava o nome Michelini. Segundo ele, os pais levavam uma vida simples. O pai era trabalhador e a mãe cuidava do lar. A tragédia acabou desestruturando a família. Os pais de Araceli se separaram pouco tempo depois do crime. A mãe, que era boliviana, voltou para seu país de origem em 1973 e, mais tarde, se casou novamente. O pai também se casou novamente e permaneceu no Brasil, onde continuou trabalhando em diversas regiões. Carlos, por sua vez, passou parte da juventude entre o Brasil e a Bolívia, sentindo-se dividido e com saudade da terra natal. O pai, Gabriel Sanches Crespo, faleceu em 2001. Já a dona Lola, a mãe de Araceli, vive atualmente na Bolívia viúva. O caso Araceli representa muito mais do que um crime bárbaro. Ele escancara as falhas estruturais de um país, onde o poder econômico muitas vezes sobrepõe a justiça. Mesmo com todas as cicatrizes, a história de Araceli é um símbolo poderoso de resistência
e da luta para proteger as crianças e adolescentes do Brasil. A cada ano, milhares de pessoas relembram seu nome e renovam a promessa de combate ao abuso sexual infantil. Essa memória serve para não deixar que o silêncio e a impunidade prevaleçam novamente. O caso inspira movimentos, campanhas e iniciativas que buscam garantir que nenhum outro tenha seu destino marcado pela violência e pelo descaso. A história dela é um alerta para que estejamos sempre vigilantes, denunciando, protegendo e lutando para que a justiça prevaleça, sem distinção de classe ou poder. Se você acompanhou essa história até aqui, sabe o peso da dor e da luta que existe por trás do nome Araceli. Esse caso não deve ser apenas mais um vídeo assistido e esquecido. Ele precisa ecoar, despertar a nossa consciência e mobilizar a ação de todos nós. Compartilhem este vídeo para que a história de Araceli chegue a mais pessoas e para que juntos possamos exigir mais proteção e justiça para nossas crianças. O conteúdo é baseado em fatos reais com base em fontes públicas e históricas, como jornais, tribunais e depoimentos públicos. Comente aqui embaixo sua opinião sobre o que realmente aconteceu em maio de 1973. Acredita que os responsáveis foram protegidos? Queremos ouvir você. E se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal, ativar o sininho e acompanhar mais conteúdos que desvendam histórias reais, revelam injustiças e mantêm viva a luta contra a impunidade. Afinal, por trás de cada caso existe uma vida, uma história que merece ser lembrada. O Porão dos Arquivos está aqui para desvendar o que o mundo tenta esconder. Até o próximo vídeo.